A nossa ideia não é ficar dando notícia. Até 10 anos atrás, a gente não falava que estar no YouTube era um negócio. Desculpa se você acha que vai ser ainda aquela coisa que vai todo mundo um dia parar na frente de uma coisa. Você consegue aprender o que você quiser com a internet. É uma pessoa que eu tenho admirado muito pelo que ela está construindo, pelo que ela está inovando. Pessoal, eu estava muito ansiosa por essa entrevista hoje. Primeiro, porque a minha entrevistada é uma super empreendedora que está inovando muito na área dela. Segundo, ela é colega de profissão. É uma pessoa que eu tenho admirado muito pelo que ela está construindo, pelo que ela está inovando. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. A minha entrevistada é Cecília Flash. Tudo bem? Tudo jóia. Muito obrigada pela introdução e pelo carinho por ter me chamado, viu? Eu que agradeço você estar aqui. Falei que, para mim, vocês estão fazendo algo muito inovador. E é muito bom ver isso em uma área que estava precisando muito de inovação, né? E, pessoal, eu duvido que alguém não conheça a Cecília, mas, de repente, alguém não conhece. A Cecília tem 20 anos de carreira, ela apresentou os principais jornais da Globo News, participou de grandes coberturas, então é uma super profissional. E agora empreendedora e inovadora, né? Então, a gente tem muita coisa para falar aqui. Você tem hoje um canal de notícia, que é o Rivo News. E a primeira coisa que eu quero saber é assim que você descreve o Rivo News? Um canal de notícia? Definitivamente não é só um canal de notícia. É um canal de comunicação no YouTube. É um canal de trocas, de coisas interessantes, porque a gente tem o Rivo News, o Rivo Talks e o Rivo 18+, que é só para membros daquele canal. Então, a gente queria criar a ideia ali do Rivo News, não era só transmitir notícia, era promover o debate em cima das coisas, seja com entrevistados, seja a partir de notícias. Então, a nossa ideia não é ficar dando notícia. Isso tem para todos lados, todos os portais. Inclusive, a gente é inundado de notícia. A gente é um canal de curadoria e análise, e de comunicação, e de criação de debate, e de formação de nuance. Mostrar para as pessoas que tem um lado bom no ruim, tem um lado ruim no bom, e por aí vai, entendeu? Fazer as pessoas despertarem para o debate e para o senso crítico, assim. Parece meio utópico no momento que a gente está hoje, mas eu acho que a premissa máxima nossa ali é realmente levar uma vida, que a gente sempre fala, com alegria e responsabilidade. Então, é ver as coisas com mais leveza, mas com responsabilidade. Nem tudo é só engraçado. Mas a gente consegue ver graça no dia a dia, as coisas não são só, não é tudo dramático, intenso, não. As coisas são mais fluidas. E vamos criar o senso crítico em cima das coisas. Quando está todo mundo falando de um jeito, quais perguntas... Que essa é a grande sacada do jornalismo. O jornalismo, acima de tudo, é a capacidade de fazer pergunta. Mas e se? Mas e o... E eu acho que muito do nosso diferencial está aí, porque a gente tem a experiência de jornalismo que a gente traz para esse ambiente digital, que era muito mais leigo do que jornalístico, entendeu? Entendi. Tem algo interessante do que vocês estão fazendo, e aí saindo do jornalismo em si, mas que eu acho que faz muito sentido para o nosso papo, que é a tecnologia possibilitou, acho que principalmente nas últimas 2 décadas, que novos modelos de negócio surgissem. E o que vocês fazem é um novo modelo de negócio, né? Até 10 anos atrás, a gente não falava que estar no YouTube era um negócio. A gente não falava nem... Podcast era uma coisa muito... O que é podcast? Exato. E eu acredito que até hoje muita gente não entenda, inclusive isso que eu estou fazendo aqui, como um negócio. Porque muita gente me pergunta se eu empreendo. E eu acho muito interessante não entender o que eu estou fazendo na rede social ou aqui como um negócio. Verdade. Você passou por isso? E quando você decidiu montar o canal, teve gente que duvidou? Mas isso não é um negócio. Mas o que você vai fazer? Como que você vai ganhar vida? E não tinha isso como hobby? Sim, eu não sei se é uma dúvida de que poderia dar certo, mas as pessoas tinham uma dúvida mesmo. Assim, é isso.
não é uma dúvida no projeto, é uma dúvida quase de conceito, de não entender que isso é um negócio, como você bem disse. Que isso é empreender. E assim, a coisa tá difusa, né, Ju? Assim, desculpa se você acha que vai ser ainda aquela coisa que vai todo mundo um dia parar na frente de uma coisa e ficar todo mundo assistindo uma coisa. Você vê assim, os canais de podcast mais antigos e clássicos, tipo Inteligência Limitada, o Flow e tal, a gente tem centenas de milhares de espectadores e ainda assim nem todo mundo conhece. Essa é a nova realidade. Então, as pessoas têm a segurança, né? Especialmente as pessoas mais velhas. Mas por que você não vai atrás da CNN? Por que você não vai atrás da Band? Porque eu quero fazer o meu. Assim, entendeu? Eu quero criar o meu. Eu tenho uma ideia que eu concebi sem querer. Eu brinco que eu joguei para o universo. Porque acabava o jornal e eu ficava ali conversando sobre... E se a gente fizesse assim? Imagina se a gente tivesse falado de tal assunto de tal forma. Putz, imagina se a gente tivesse colocado tal tarja. E eu fazia isso muito com o Gabriel, que está ali comigo, né? No Rivo News. A gente saía, porque o Gabriel era meu editor de política e eu apresentava. E aí a gente saía do jornal e ficava discutindo isso. Imagina, eu falo que eu joguei muito pro universo o projeto Rivo News sem saber que ele existiria dali a meses, né? Então eu acho que é isso, não é que as pessoas duvidavam do projeto, mas até lá, como é que vai ser? Até isso vingar. Ninguém entende como é que a máquina funciona, como é que você faz ela crescer, como é que é o lance de cortes, você impactar as pessoas. E não tem um método único também, né? Não tem um método único, mas tem um mecanismo, né? Óbvio que tem a qualidade do produto, a capacidade das pessoas se identificarem, mas tem algumas ferramentinhas que te ajudam a crescer. Só que o que mais me espanta nisso tudo foi a capacidade da gente fazer isso de forma orgânica. Ju, a gente não precisou nunca botar um tostão para ampliar. E para notícia e jornalismo virar negócio, ainda mais no mundo de hoje que as pessoas têm raiva de jornalismo, é tipo suicídio fazer um negócio desse hoje em dia. Só que a gente está fazendo de um jeito diferente. Quando a gente fez uma pesquisinha ali, eu fui atrás. Não existe nada como a gente faz. Agora estão tentando até fazer mas assim, não tem nada a ver com a gente. Mas não tinha nada, um resumo semanal de notícias dessa forma, feito com conteúdo, com graça, com leve. Não tinha. Não, é muito inovador o que vocês fazem mesmo, assim. E em uma área que estava pedindo por inovação há muito tempo, né? Cecília, é muito interessante olhar para os veículos tradicionais, a imprensa tradicional, a imprensa profissional, entre aspas, e perceber que ninguém entendeu como fazer diferente, né? As próprias empresas e os profissionais também. E até hoje, ninguém entende isso, né? Até agora, não. E a gente já viu vários momentos em que, assim, parece que é uma cópia lavada de coisas que eu sei que tem gente que assiste. Eu sei que tem gente que a galera não comenta, mas assiste, assim. Então, eu já vi muita coisa, muita abordagem parecida com a nossa, muita forma de colocar conteúdo parecido. Tudo, mas muita coisa que eu pedia para fazer lá dentro, eu vejo hoje em dia sendo feita. Nas redes, porque eu descobri esse negócio de falar com a audiência antes da galera, muito antes da galera lá dentro. E lá dentro mesmo o pessoal brincava, blogueirinha, ela fica fazendo vídeo, porque eu mostrava bastidor, eu mostrava, fazia, acontecia. Então, não entenderam, uma dificuldade de entender. Eu acho que essa sua confusão de falar imprensa tradicional e imprensa profissional, a gente passou a chamar no Rivo News imprensa tradicional. A gente brincava falando, porque é imprensa profissional. Aí eu falei, não. A gente também é. A gente é. Então vamos parar de falar imprensa profissional como se isso fosse uma coisa ruim e vamos chamar de imprensa tradicional. É a galera que não consegue pensar fora da caixinha, que não consegue olhar e falar assim, como que faz sem ser forçado? Como que faz sem ser... Porque aí é tudo...
até para fazer o descontraído é milimetricamente pensado e as pessoas não querem mais isso. As pessoas querem verdade, autenticidade. As pessoas não querem coisa quadrada mais. E é interessante pensar que um jornalista é uma pessoa que está informada, que está antenada com o mundo. Mas é muito difícil. Mas não é, né? É muito difícil. E eu entendi disso quando eu comecei a descobrir rede social, tal, porque a minha história, para quem não sabe, a primeira coisa que eu fiz em 2019 foi criar um canal para o meu irmão, que é canal não, um Instagram para o meu irmão autista, chamado Guzi Arte. Ele vai fazer 35 anos agora em março, e a gente precisava fazer uma fonte de renda extra na família, e eu peguei e criei o Guzi Arte. Porque e aí, ele desenha muito bem. Desenha muito, muito bem. E até hoje o Guzi Arte é um sucesso, tal. Felizmente, deu super certo. Isso foi em 2019. E quando eu vi o crescimento do Guzi Arte, as pessoas começando a espalhar o boca a boca, eu falei... Não é que esse negócio dá bom? E aí eu comecei a entender mais de internet. E aí eu chegava na TV, começava a falar desses assuntos, eu era considerada, tipo, louca. E foi bem ali, 2019. E 2019, não é? Não! 10 anos atrás, é agora. É, 6 anos atrás. Então, assim... Quando eu comecei a falar sobre curso e falar... Foi o primeiro ano do governo Bolsonaro, então você tinha uma pecha muito grande de que tudo isso, toda essa gente, era todo mundo ligado à direita, extrema-direita, e aí já vem essa... Então, eu fui observando o quanto que a galera ali era bitolada em N sentidos. E às vezes não por mal, sem querer. A gente é induzido, a gente é levado, a gente vai sendo condicionado. A gente fica muito tempo lá dentro. Então, assim, a gente tem os amigos lá dentro, aí a gente casa com pessoas lá de dentro. É uma procriação em cativeiro que eu brinco. Eu fiz isso. O meu marido eu conheci lá dentro, quando eu era estagiária. Então, assim... É aquela coisa que você vai ficando nessa bolha e é muito difícil você criar senso crítico e enxergar outras formas de encarar o mundo, os negócios lá dentro. É muito difícil. Então, eu meio que rompi com isso sem querer. E aí eu passei a ser também um incômodo. Eu ia justamente perguntar isso. Você falou que você rompeu com isso sem querer. Você fez lá para o seu irmão... percebeu a potência que era a internet e começou a fazer para você também. Você entendeu que era importante você estar ali na rede social? Você fazia conteúdo, você tinha essa noção da importância. Tanto que o que começou a acontecer, não foi uma, não foi duas, foram várias vezes, pessoas assim, eu não assistia a Globo News, mas eu comecei a te acompanhar e agora eu tô vendo o canal. Eu fazia um caminho inverso. Não era que as pessoas me viam, iam me seguir e acompanhavam. As pessoas me encontravam nas redes sociais, começavam a acompanhar meu conteúdo e daí iam assistir o canal. E a Globo News nunca deu valor para isso, por não enxergar a potência que é a rede social. E eu acho que 5 anos depois, 6 agora, 2025, a gente tem um mote muito grande, inclusive de grandes empreendedores que se formaram na internet, falando: a internet tem que ter cuidado, a internet não é tão boa. Quando está chegando um novo grupo saído dessas coisas, então essa galera que já se estabeleceu e que é muito grande... Tem uma galera querendo falar, desliga mais o celular, não fica tanto no celular. Eu vi uma grande influência, sim, dona empresária também, uma campanha disso. Isso. Assim. Você acha que tem esse movimento? Eu acho que tem esse movimento, e acho que a gente tem que saber administrar a rede social mesmo. Tem que. Mas isso aqui, gente, é um shopping a céu aberto, 24 horas por dia, 7 dias por semana. 365 dias no ano. Então, tá todo mundo caminhando nisso aqui. Isso aqui é uma grande Barça atualizada em tempo real. Então, a gente tem todo tipo de informação.
A gente não tem que incentivar as pessoas a largarem as redes sociais. A gente tem que criar uma forma de ensinar as pessoas, fazer as pessoas criarem a sua curadoria de assuntos. Então, não sou eu que vou dizer o que você tem que ver. Eu vou tentar te estimular para que você veja o que você gosta. Você gosta de fofoca? Você tem um terreno inteiro aqui de fofoca. E nesse terreno aqui, nessa lista telefônica aqui, você vai escolher qual é o que você quer ver nesse almanaque. E vai saber que dentro disso tem coisas mais sérias, menos sérias. É isso. Você gosta de jornalismo? Tem isso aqui. Você gosta de ciência? Tem isso aqui. Não é para você ficar dando scroll. Ninguém quer formar zumbi de rede social. Mas vamos ensinar as pessoas a fazerem curadoria, porque isso aqui é a comunicação do presente, não é do futuro. E muito importante, porque ela dá acesso, né? Total! As pessoas podem acessar a qualquer hora, de qualquer lugar, de lugares remotos. Exatamente. E essas pessoas podem ter voz também, sem uma mesma linha de pensamento igual, você pode ter uma grande influenciadora no Pará fazendo um trabalho incrível com uma visão absolutamente diferente do Sudeste, por exemplo. E uma do Rio Grande do Sul, que também vai... Então, que bacana, vão incentivar as pessoas a saberem fazer a curadoria daquilo que elas gostam de ver, sem ser condicionada pelo algoritmo. O algoritmo vai só te dar dicas. Mas hoje em dia você consegue falar assim, não quero mais ver esse conteúdo, você tem essa possibilidade, vamos alfabetizar as pessoas digitalmente. E assim, a gente vai ter cada vez mais conteúdo de qualidade. Mas não, é melhor vilanizar. É melhor dizer que o algoritmo é mau. É melhor dizer que o algoritmo só te entrega coisa ruim. Eu sempre falava isso do Twitter. Todo mundo falava, Twitter é um veneno. O Twitter pode ser a porta para o inferno. Pode. Mas eu sempre amei o meu Twitter, que eu me recuso a chamar de X. Eu também. Meu Twitter, que eu brinco. Eu sigo tanta gente interessante. Eu sigo gente de lá e de cá e consigo ver a opinião dos dois lados. Assim, eu brincava, sempre falei isso, desde os tempos da Globo News, quando eu vinha podcast e tal. Embaralhe o seu algoritmo, confunda ele, siga, curta coisa de quem você não goste, ou salva, porque ninguém vê que você curtiu, para ele entender que você gosta daquele tipo de conteúdo e poder te entregar também de um lado ou de outro. Assim, o meu Twitter não é a porta do inferno, porque eu fiz a curadoria. Vamos alfabetizar as pessoas nesse sentido. Porque aí sim você consegue criar uma coisa bacana. E usar o melhor disso aqui, né? Porque é bom. Tem uma ferramenta incrível na mão. Tem. Né? A gente precisa aprender a usá-la da melhor forma. Tem. As pessoas que querem aprender, conseguem aprender línguas, conseguem aprender negócios, conseguem aprender arte, de graça. De graça, você não precisa pagar um tostão. Se você começa a vasculhar, você consegue aprender o que você quiser com a internet. Ai, Cecília, mas tem charlatão. Vamos aprender a como encontrar os charlatões. Não dá moral pro charlatão, né? Vamos dar moral pra isso, quem é bom aqui. Entendeu? Ah, mas eu detesto. Fulano tem uma visão política diferente da minha, ele é muito... Pega o que essa criatura tem de bom, esquece todo o resto dela. A gente nunca soube da vida dos nossos professores. A gente nunca soube da vida de todo mundo. Todo mundo sempre teve um lado podre, esquece isso. Pega o que a pessoa tem de bom. E hoje a gente tá muito com essa coisa dos lados, né? Então, não sigo fulano porque é de tal lado. O que é de uma burrice olímpica. Uma burrice olímpica. Você consegue tirar muita coisa boa de muita gente. Você consegue tirar muita coisa interessante, muita vivência, muita experiência. Até para saber enxergar o que é charlatão, o que não é. Só que a gente vive num país que tem um analfabetismo funcional muito grande, né? Não é um analfabetismo nem só de ler, mas é de... As pessoas não conseguir interpretar, né? Não ter escuta. Então, assim, os nossos cortes do Rivo News, as pessoas escutam as 2 primeiras linhas e vêm deixar uma coisa mal criadaça embaixo. Falando assim, vocês deveriam ter falado isso. Isso está dito no corte. Mas a pessoa não ouviu. Isso faz parte desse processo de alfabetização. Quando é que vocês vão começar a praticar a escuta atenta? A gente só consegue falar e pensar bem se a gente escuta.
E hoje tá todo mundo lá, tudo tem a ver com isso também, né? A gente consome conteúdo de forma expressa, assim, né? Você vai passando, vai passando, vai passando. Sim. Então, você realmente... Tem gente que realmente não consegue prestar atenção naquilo, né? Não E consegue. assimilar. Não consegue. É só muito automático, muito zumbi. Muito zumbi. Mas eu sou do time vamos aprender. Vamos aprender. Perdão. Assim. Não, o meu o meu espirro é muito mais tenso que esse. Mas para ocasiões sociais eu consigo deixá-lo assim. Nossa, achei muito educado. Não, você não tem ideia o que é meu espirro. Isso aqui são anos de prática espirrando no ar, por vezes. Ou só assim, ó. Também é um clássico. Quando eu não podia emitir som, entendeu? Mas voltando à vaca fria, eu acho que faz parte desse processo de aprender não se permitir ser zumbi do conteúdo. Mas... Você acredita, então, que no futuro a gente vai ter uma internet melhor? É que assim, ó, eu não acho que a gente vai ter, a gente já tem uma internet muito boa. A gente tem que ter cidadãos melhores, na verdade. Boa. A gente tem que ter pessoas melhores. Porque sempre vai ter o podre, Ju. Desde sempre isso é assim. Desde de pessoas sendo comidas vivas lá no Coliseu. Hoje a gente tem acesso a isso, né? E de forma... a gente não tinha tanto... Hoje em dia a gente é inundado disso. Mas se você pensa o tamanho da sociedade ali romana, faz o paralelo com o tamanho da sociedade hoje. A sociedade era desse tamanho. E você tinha o Coliseu, onde, sei lá, um terço da sociedade, sei lá, se enfiava dentro de um estádio para ver uma pessoa sendo comida viva. O que é isso se não um cancelamento? Uma multidão inteira fazendo isso aqui para que o imperador mandasse matar a pessoa. Isso é cancelamento. Sim. Isso sempre houve e sempre vai existir. Só que a proporção hoje, no mundo que tem 8 bilhões de pessoas, é outra. E essas 8 bilhões de pessoas se comunicam o tempo inteiro. Então, eu tenho acesso a conteúdo da Índia, da Coreia, e com a inteligência artificial, todo esse conteúdo vai chegar aqui já traduzido para o português, com um cara falando português comigo, do outro lado do mundo. Então, cada vez... Assim, ó, não adianta brigar com a tecnologia. Não adianta. Ela vai ganhar. A inovação é muito... Desde o tempo da pedra lascada, a gente busca a inovação, a gente busca o diferente, a gente busca avançar. E a tecnologia é isso. E vocês têm noção que o que vocês fazem no Rivo News é extremamente inovador? Vocês tinham noção antes de começar? Tínhamos. Isso aí eu orgulhosamente digo. Eu só não esperava ter um feedback talvez tão rápido como a gente teve, assim. A gente vai bater já 90 mil inscritos no YouTube. E não é 90 mil inscritos curiosos, não são 90 mil inscritos, mas são 90 mil pessoas de uma comunidade. A gente tem gente que acompanha a gente no mundo inteiro e que manda caixa de presente pra gente da Finlândia, da Holanda, da Austrália, do Canadá. Gente que acompanha o trabalho do Rivo News no mundo inteiro. Isso é muito incrível. E a gente tem a nossa membresia, as pessoas podem se tornar membros do Rivo News. E aí a gente tem uma comunidade de Telegram com 100 e tantas pessoas ativas, que se falam todos os dias. E isso tudo o quê? Um ano, mais ou menos? Um pouco mais? 1 ano e a gente nasceu no finzinho de outubro. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Fevereiro, 1 ano e 4 meses. Então, assim, tem encontro de Rivo Lovers na Europa. Isso agora. As pessoas querem ser membro para ter essa camiseta e ter a nossa caneca, que a gente manda para quem é Rivo de Prata e Rivo de Ouro. E, assim, é muito... Eu não achei que o feedback ia ser tão rápido. Mas desde o dia 1... a gente sabia que era uma coisa que não existia, num microestudo que a gente fez. Vocês não tem. Pesquisaram antes? Eu pesquisei muito, inclusive lá fora, porque os Estados Unidos tem muito podcast de áudio, e aqui a gente tem muitas coisas de áudio também que tentam ter essa coisa de resumo semanal, mas é muito... resumo de notícia, mas é muito diário.
não tinha nada semanal. A gente acreditava muito na possibilidade de deixar uma notícia decantar. Então, assim, eu não sei quando é que o podcast vai ao ar. Pode ser que o Papa não esteja mais entre nós. Mas, olhando a linha do Papa, tá? O Papa, primeiro, não consegue concluir um discurso. Aí o Papa não comparece no evento. Aí ele vai para o hospital. Aí ele tem asma, bronquite. Aí Papa melhorou. Não, Papa está com pneumonia nos 2 pulmões. Hoje já está escrito que estão ensaiando o funeral do Papa. O Daily Mail já deu hoje, que estão ensaiando o funeral do Papa porque acham que ele não pode sobreviver. Hoje em dia, é todo mundo acompanhando Tudo. Passo a passo. cada passo a passo. No resumo semanal de notícias, você não precisa ficar... Eu tenho essa função de fazer essa curadoria para você. E eu vou te contar essa história. Você não precisa acompanhar o tempo inteiro, porque isso cansa a gente. A gente está formando o mundo, uma redação. A redação de jornalismo é um Rivonews, é muito cansativo. Todo mundo toma Rivotril, veio daí o nome disso aqui. Porque todo mundo tem um Rivotril na bolsa, porque é notícia, notícia, notícia. A gente fez a sociedade ficar massacrada pela notícia, assim como numa redação. Sendo que a função de uma redação é apurar, é analisar, trazer a curadoria para você. Ah, mas na curadoria, todo mundo tem lado, todo mundo tem opinião. Vai ter sempre, gente. Você tem que desenvolver a sua capacidade de fazer perguntas. Aí sim. Gente, mas será que é assim? Será que é isso tudo? E a internet te possibilita fazer essa busca hoje. Eu consigo saber quem é a Cecília, como ela pensa e, portanto, vou entender a forma como ela... Eu consigo vasculhar o notícia, passado né? dela nas redes sociais para ver se ela sempre pensou assim, se ela não pensou, quantas vezes ela já falou isso, o que ela já falou, E é nessas horas que você pega muito charlatão, que é a pessoa que vai mudando de discurso. Assim, não é mudar de opinião. Mudar de opinião é muito bem-vindo e eu acredito nisso. Mas é a pessoa que conta de várias formas uma mesma história, ela vai mudando. E assim você pega charlatão, por exemplo. E tá tudo aí. Tá tudo dado, tá tudo colocado, sabe? Não tem erro. E vocês têm essa coisa da inovação com vocês? De precisar transformar, de estar de olho no que está acontecendo, Eu acho, sim, e eu acho que a maior dificuldade é que, como a gente veio dessa imprensa tradicional, e a gente brinca que a Manu que está ali na mesa, a Manu ainda é muito TV aberta, ela realmente assiste coisas da TV aberta, novela, essas coisas assim, ela realmente vê. Onde que eu me pego mais é no... A gente tem um senso estético e de funcionamento das coisas que ainda é muito televisivo. E aí, quando eu falo televisivo, é aquela televisão anos 80, 90. que é o que perdura até hoje, né? De certa forma, sim. Então, a internet permite a gente a não ser tão perfeito. A não ser tão metódico. A poder espirrar no meio. Entendeu? Eu comecei a fazer muito... A Maria Beltrão, talvez ali dentro da Globo News, foi a grande impulsionadora desse movimento, que a Maria dava gargalhada no ar, blá, 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 sempre foi muito autêntica. E eu sempre acreditei muito nessa autenticidade. Então, a internet te permite ser ainda mais autêntico, ainda menos numa forma. E, às vezes, eu me pego com certos pensamentos técnicos, de luz, para que a coisa fique linda, perfeita, que não necessariamente a internet precisa ter. Tem uma grande podcaster no mundo, a Bob Altoff. Ela é dos Estados Unidos? Acho que é. O podcast dela, basicamente, é como eu vou fazer o não formato de podcast. Então, é ela sentada no chão com Tim Cook, cada um segurando seu microfone. Ela quebrou todas as linhas de um podcast comum, entendeu? E eu acho que é isso. Talvez isso seja a coisa que ainda mais me pega, na parte técnica. Então, eu fui descobrindo que faltam muitas ferramentas para quem quer fazer o que a gente faz. Existe por exemplo,
Eu tô falando muito, né? Perdão. Não, fica Mas eu tenho É ótimo. Existe um programa chamado VMix. Que ele é praticamente um switcher. Para quem não sabe, switcher é o lugar onde a gente coloca um programa ao vivo no ar, tá? Onde a gente faz ele acontecer. Então, o VMix é como se fosse um switcher em computador. Só que a galera que criou o VMix, ela ainda determinou que você precisa de ter uma linha de produção de gente para cada um fazer uma função. Você não tem alguém que criou um VMix que realmente é só apertar um botão aqui, porque no VMix você tem que clicar, abrir, selecionar a imagem, jogar para cá, cropar, botar, que é a função de é uma pessoa fazendo o papel do coordenador, do diretor de TV, do cara da tarja, do não. Mas ainda assim é tudo quebradinho. É tudo quebradinho. O cara que inventar, alô programadores, você que inventar uma forma de fazer isso só apertando num botão prático, você vai ter uma baita ferramenta de transmissão ao vivo com uma pessoa. Ai, Cecília, você está pregando o fim do emprego? Não, eu estou pregando que as pessoas tenham mais possibilidades de fazer coisas. Se cada um bom tiver essa possibilidade, ótimo. Então, eu acho que a gente começa a descobrir um novo mundo de inovações que eu ainda estou descobrindo e que são fundamentais. Os microfones de lá, porque esse microfone deixa a gente um pouco parado aqui. Aí a gente, começou a usar o lapela, mas o lapela ainda capta muita coisa. Como é que ninguém no mundo técnico conseguiu encontrar esse meio do caminho que seja um pouquinho mais direcional, mesmo estando numa lapela, entendeu? E por aí vai. Eu acho que nesse sentido ainda falta muita coisa de inovação. Ferramentas, você fala de tecnologia. As nossas ferramentas de colocar as coisas no ar ainda são tradicionais. Então, a gente acaba tendo essa coisa de apuração estética, técnica, muito em função dessas ferramentas tradicionais, entendeu? Entendi. E aí, para a gente falar da sua jornada empreendedora, eu imagino, a gente quando está na faculdade, muitas profissões, e acho que o jornalismo especialmente, a gente estuda para se formar e trabalhar numa redação. E olhe lá, né? Mas é isso, você vai ter um trabalho, um emprego, você vai ser contratado por alguém. O empreender, para quem fez comunicação, muito tempo foi abrir uma assessoria de imprensa, por exemplo, né? E é isso que podia existir. Você pensava que um dia estaria empreendendo? Ainda mais eu, que me formei há 20 anos. Então, assim, não, menor possibilidade, assim. Que a gente não aprende, a gente não sabe essa possibilidade. A gente é formatado para estar numa grande redação. Você vai ser bem-sucedido se você estiver ou na Globo, ou no SBT, ou na Band, sei lá, nas 3, 4 emissoras que tem. E você fez essa trajetória e alcançou isso, né? Eu fiz e de forma muito bem-sucedida. Então, assim, eu trabalhei num jornal impresso, 6 meses depois eu estava entrando na TV Globo, e lá dentro da TV Globo eu cresci durante quase 20 anos, entendeu? Foram 18 anos ali fazendo aquilo. Então, passando por todas as etapas do processo, todas as etapas do negócio. Então, é meio que romper aqui. Por isso que eu falo, em 2019 foi o início do fim, porque foi quando eu comecei a enxergar que existia um mundo fora aquilo ali. E a gente não é ensinado isso. O jornalista, por essência, ele é anti-empreendedor. Apesar dos grandes nomes de jornalismo terem feito empreendimentos, como a própria família Marinho, não. Pelo contrário, lá dentro é assim, Dr. Roberto sempre foi um grande jornalista. Não um grande empresário, entendeu? Então, o Silvio Santos, um grande apresentador. São todos empreendimentos, entendeu? Sim. E a gente não é ensinado, a gente não é alertado sobre isso. Eu fiz primeiro o Guziarte, depois eu me aventurei e criei o Método Fale, que era a minha mentoria de comunicação e de oratória. Mas ele não era um negócio exatamente na sua cabeça? Bem estruturado, não. Mas não deixava de ser. Sim.
Porque eu tinha que criar, eu passei a entender de nota fiscal, eu passei a entender de botar um negócio ali. Ele era um negócio, mas para você, eu falo assim, ele era uma forma de fazer dinheiro extra. Só. Só isso. E agora com o Rivonews eu entendo. E é muito difícil ter um negócio. É muito difícil ter um negócio. Foi difícil para você? Porque você difícil, começou a empreender não foi. sem ter sempre vai ser, né? Mas você começou a empreender, você foi empurrada, de certa forma, para o empreendedorismo. Sim. Porque você passou por uma demissão ali na Globo News, que foi de uma forma brusca. Não vamos entrar em detalhes aqui, a Cecília já contou bastante essa história, se você quiser saber, busque aí. Mas foi de uma forma brusca e aí, de repente, você foi empurrada para o empreendedorismo, que poderia até não ser, você poderia ter procurado outra emissora, por exemplo, mas você resolveu fazer isso. Foi você entender tudo que você precisava fazer, pensar e construir, sem estar planejada para isso, foi doído? Tá sendo doído, é isso que eu tô te falando. Assim, existe um desgaste físico nessa história toda, assim, dá um cansaço de fato você fazer o que eu fiz, porque eu fui demitida na terça-feira, segunda sai a notícia, eu fui demitida na terça, na quarta eu registrei o Rivonews. Eu entrei em contato com um negócio de marcas e patentes e falei, oi, registra Rivonews, esse nome é meu, porque eu entendi a dimensão que o negócio poderia ter. Não sabia o que eu ia fazer. Eu só tinha uma vaga ideia. Vamos fazer aqui o que a gente sempre quis? Vamos fazer. Juntei com o Gabriel tal, e a gente começou a criar. Mas aí você começa a entender que você tem que entender de caixa, que você tem que entender de imposto, que você tem que entender de nota, que você tem que entender de investimento, que você tem que entender que ninguém vai querer te financiar no início, só se der muita sorte. Então, você vai pegar empréstimo, você vai ter que pedir ajuda para a família, você vai ter... É viver mastigando caco de vidro por um bom período. Por um bom período. Aí você tenta entrar em contato com você cria o seu canal no YouTube e aí você não entende como é que você vai monetizar aquele canal, ele vai dar dinheiro, ele não vai dar dinheiro, ele vai dar retorno, aí você tem que entrar em contato, aí é muito louco, né? Porque para você começar a ganhar dinheiro com o YouTube, você tem que receber uma carta. Eles te mandam um código por uma carta. Uma carta física. Uma carta física. E aí, na hora que você recebe essa carta, lá tá o código que você vai botar no aplicativo e aí ele começa a te liberar dinheiro. Então, assim, são muitas coisas, ainda mais no mercado digital, que é muito incipiente no Brasil. Assim, é impressionante como ainda... por isso que você tem poucos ainda fazendo muito, porque são pouquíssimos que realmente entendem do negócio. E aí você começa a entender... E aí tem as lógicas particulares do seu nicho de negócio, né? O que funciona na internet, o que não funciona, o que chama mais atenção, qual o formato que você vai usar, o tamanho da letra que você vai... Então, assim, é muita coisa. Por isso que não é para todo mundo. Por isso que não é todo mundo que faz. Porque você tem que ter uma vontade, uma disposição e uma crença no que você está fazendo, que uma hora um amigo seu vai virar e falar assim, não aguento mais. Não aguento mais, eu preciso pagar minhas contas, eu vou arrumar emprego, desculpa. Não vai dar para continuar. Aí você tem que olhar e falar, calma, que o negócio tá indo. Vocês passaram por isso? Segura aqui, passamos. Segura que vai rolar. E aí, naquela semana, surge um milagre do céu. As coisas funcionam desse jeito. Tem que ter muita persistência e resiliência, que são duas coisas absolutamente diferentes. A persistência é você ficar ali focado, né? A resiliência é você saber se levantar. Especialmente num negócio que é o que eu falei, né? Há pouco tempo a gente fala de YouTube e muita gente ainda não entende isso como negócio, né? Gente, o YouTube acabou de completar 20 anos. 20? A gente deu essa efeméride. 20 anos. O YouTube acabou de completar 20 anos. É muito novo. E o negócio começou a crescer há muito menos tempo, em proporções gigantescas, entendeu? As pessoas...
toda vez que eu me refiro às pessoas, as pessoas não veem, as pessoas, eu estou falando da geração que consome hoje, que vai consumir para daqui a mais 50 anos. Porque tem a galera de 70, 60, 70 anos... Que não vê mesmo, né? Ou que mescla tal, entendeu? Que consome até uma coisinha do YouTube, mas não sabe mexer direito, tal. Então acaba ficando mais com a televisão tradicional. Mas já esse público a gente vai perder. E tem um outro público que não liga, não sabe quem são as estrelas da TV aberta. E é interessante, porque tem uma informação também, acho que da semana passada, de que nos Estados Unidos, que o YouTube nos Estados Unidos já é mais assistido na televisão do que em dispositivo móvel e computador. Então, ou seja, a pessoa liga a televisão e coloca no YouTube, né? Não coloca mais no canal. Até porque os aplicativos já estão embutidos hoje na TV. Então, você não tem por que ficar acompanhando a televisão. Então, olha que movimento burro você não ter a sua emissora dentro do YouTube. Que a lógica para grandes emissoras, algumas, para que eu vou dar 30% do que eu vou ganhar para o YouTube? O YouTube é meu concorrente. Não é! Não é, exato. Ele é teu parceiro, ele é teu sócio indireto, dá 30% para ele, ou começa a negociar outras margens, porque você vai estar entregando muita audiência para ele, negocia uma outra margem. Olha o tamanho que você tem, se uma TV Globo está dentro do YouTube, não, ela vai criar um Globoplay, que não funciona direito ainda. E que interessante, né, Cecília, porque eu fiquei no Pequenas Empresas 10 anos praticamente. Eu entrei em 2015 e logo comecei a cobrir a questão de startup, inovação. E acho que já nesse tempo, assim, 2017, talvez 2016, eu falava muito sobre a gente precisa estar no digital. A gente precisa fazer conteúdo só para o digital. E tinha a Peg em Revista, que é tudo separado, e é uma loucura, mas... Ainda tem isso. E a gente fazia televisão, e a televisão ia pro G1. Falava, a gente precisa fazer conteúdo pra internet. Eu tentei fazer isso. Eu também! Apoio zero, até uma hora que eu fiquei desgastada e falei, não vou mais fazer, vou fazer só pra mim. É isso. Ninguém me ouvia. Até porque as pessoas se comunicam com pessoas e não com marcas. Então, não adianta você ficar fazendo conteúdo no Instagram da marca. Sim. Você tem que cada vez... o Instagram da marca é para anunciar coisas, para mostrar caminhos, para apresentar pessoas, mas as pessoas seguem pessoas. E aí você começa a mudar um modelo de negócio por completo, né? Porque você estando em uma emissora, você tem que estar embaixo da emissora. A emissora não quer que você esteja no seu Instagram. Não, ela te impede. Da emissora. Ao invés dela entender que está ali uma parceria, que todo mundo pode andar junto. Que era o que eu fazia... As pessoas começavam a assistir o canal porque me descobriam. Não saber valorizar isso. E a verdade é que você começa a mudar um modelo de negócio geral, né? Porque não é só questão do modelo de negócio de tem audiência, vem aqui publicidade. Sim. Mas é o modelo de como você vai gerir a sua equipe. Pode de como pegar. você vai construir aquele conteúdo, isso. Né? Pode pegar qualquer grande apresentador de jornalismo. Conta quantos produzem conteúdo para rede social. Acho que perto de zero que faça. Quantos de verdade? Acho que não, que produzem conteúdo. Não precisa ser todo dia, mas que faça história, eventualmente, que pegue e poste conteúdos de jornalismo. Quantos? Assim, eu acho que a mais ativa de todas que eu conheço atualmente é a Joana Treptow da Band. Acabou. Pouquíssimos. Acabou. Não fazem, porque não sabem fazer, têm preguiça, dizem que tem outras coisas. Eu tô cheio de coisa para fazer, eu tenho que apurar tal coisa para a emissora. Então, quando essa gente sai, às vezes, desse mercado e cai aqui no mundo de fora, fica completamente perdido. Para essas pessoas só resta um caminho. Qual é? Voltar. Porque não sabe. Não tem nem ideia por onde começar. Não entende nada. E esse não é o futuro, esse é o presente. Então, essa gente está ficando muito atrasada. Muito atrasada. É assim que você vê, em geral, nossos colegas de profissão, por exemplo. Nossos colegas de profissão também. E mercado de comunicação. Entendeu? E se a gente não ficasse, e eu acho que o Rio News já ajuda a romper isso,
espertos, a gente ia ter realmente um mercado digital de comunicação dominado por pessoas que não sabem fazer jornalismo at all, assim, de forma nenhuma. E é importante ter gente que saiba fazer jornalismo. Ter gente que saiba fazer perguntas. Gente que saiba as coisas da profissão de jornalismo. Que não é só ficar trocando ideia aqui. O que é uma apuração? Que critério você tem que ter? O que você tem que pensar? O que você tem que analisar? O que vai fazer sentido, que é para o público, né? Isso. O que você precisa fazer, o que é importante. As perguntinhas do lead, quem, o que, quando, como, onde, por quê. E uma coisa importante disso tudo, assim, né, a gente tem todas essas ferramentas vindo dessa imprensa tradicional, mas a gente precisa entender como tudo isso se encaixa nessa nova realidade que a gente está vivendo, né? Sim. E essa é a dificuldade maior do mercado de comunicação, né? E se eles não romperem com isso, vai ser bom para mim, que só vai ter o Rivo News fazendo o que a gente faz no mercado. Então, a gente vai ser o único nesse sentido durante um bom tempo, porque até essa galera entender, já vai ser tarde demais, assim, entendeu? Você teve feedbacks, assim, de colegas? Ou você sabe o que as pessoas falam e acham que você faz? Eu tenho pouquíssimo feedback de colegas. Pouquíssimo, muito pouco. Ainda mais o pessoal de dentro da redação, assim. 2 pessoas de dentro da redação vieram falar comigo. Estava vendo tal coisa. Que legal, vi tal coisa, interessante. Vocês já pensaram em fazer isso? 2 pessoas. E no geral, assim, tenho de colegas espalhados pelo Brasil, gente que não necessariamente está dentro de redação, já esteve, que fala parabéns, tal, mas amigos, quase ninguém vem falar. E eu acho que vem muito dessa coisa do desconhecimento mesmo, né? De achar estranho o que você faz. Ainda acho estranho. Ou, por vezes, em algumas pessoas deve doer nelas, entendeu? Tipo, putz, ela saiu e ela fez. É possível e eu tô aqui. Então, é melhor eu não ver para não me machucar, entendeu? Para não me doer. Então, é melhor você ignorar aquilo ali do que realmente assistir e falar, putz, que bacana. Eu sou esse tipo de pessoa. Mas eu não posso esperar isso dos outros, né? Imagina. E vocês... como foi? Como vocês se juntaram e resolveram começar? Foi assim, eu registrei na quarta-feira, falei com o Gabriel, vamos fazer o quê? Porque o Gabriel tinha sido demitido 10 dias antes de mim. Então, foi muito perto. Foi 10 dias antes. Por isso que eu falo, foi uma coisa bem pensada ali, deles. A gente já estava dando trabalho. E na época ainda tinha um outro amigo nosso de redação que começou o projeto com a gente, o Pedro. E eu falei, vamos fazer? Só que o Pedro não tinha sido demitido. E aí o Pedro pediu demissão para vir com a gente, mas acabou também não suportando a onda do empreender. Assim, é um modelo de sociedade ali que não funciona para ele. E aí ele acabou saindo, mas eu juntei com o Gabriel, a gente falou, Pedro vem junto, e aí eu chamei a Manu, que a Manu não era de redação, e eu queria ter esse olhar muito na bancada, de alguém que tivesse um olhar absolutamente de fora, que não tivesse os vícios da redação. A Manu seria a representante das pessoas ali na mesa com a gente, para fazer as perguntas. Não, mas peraí, eu não estou entendendo. O que é PGR? Não, peraí, vai devagar. Entendeu? Esse era o papel ali da Manu. Se é que não tinha o vício de anos, décadas de redação tradicional. Então, assim que a gente montou, isso foi na quarta-feira, 9 dias depois eu estava sentada 9 dias depois da minha demissão. 1 semana depois, exatamente, eu estava sentada na mesa de uma produtora apresentando o projeto. Apresentando, a gente tem essa ideia, vai se chamar Rivo News, a gente pensou esse quadro, com essas pessoas. E eles super compraram? Na hora, assim, na hora. Por isso que eu falo, tinha muito que ser, né? Tinha muito que ser, porque compraram e aí a gente começou, isso foi junho, a gente começou a fazer piloto
de formato, tudo em agosto, e a gente estreou em outubro. Só que assim, foi agosto que a gente começou a fazer piloto, e em setembro, aí isso a gente começou a... Aí tem isso outra coisa, né? Ir atrás de patrocínio, de alguém que financiasse a gente. E aí a Bombril comprou a ideia. Também de cara, sem ter números, Não, no zero. No zero. A Bombril falou, isso. A Bombril falou, vamos, o cara de marketing da Bombril me conhecia da Globo News, gostava do meu trabalho, falou, cara, eu acredito no que vocês vão fazer. A Bombril tem essa pegada, ele falou, de fazer as coisas com irreverência, dado o garoto Bombril lá dos anos 80, 90, vai dar bom. A gente entra. E eles entraram num contrato de 6 meses com a gente. Só que aí mudou toda a direção. Toda a equipe de marketing foi embora e eles não renovaram. E aí a gente ficou ali 4 meses sem nada. Sem nada. E aí foi uma fase mais desesperadora de todo o projeto, assim. Foram 4, 5 meses. Até que o canal foi crescendo, apesar de toda a dificuldade. E a gente conseguia começar a tirar um dinheirinho da monetização do YouTube, que era o suficiente. A gente teve a ajuda de algumas pessoas, precisou pegar empréstimo e tal. Mas aí veio o grupo DPSP, das Drogarias São Paulo e Drogarias Pacheco, e procuraram a gente. Ah, e eles que procuraram. Eu ia até perguntar isso. Vocês têm alguém que faça o comercial, que vai prospectar? Não. A gente não tem essa figura comercial. E todas as que tentaram entrar como comercial não sabiam vender o projeto. Você sabe que isso é uma dificuldade que eu tenho, assim. Porque há tempos eu tento alguém para me ajudar com isso. Elas não entendem. É muito difícil. É muito difícil. Então, assim, eu comecei a ver que não dava. Só que quando o marketing da DPSP veio procurar a gente, o cara já ali de CRM veio procurar a gente, ele virou e falou, eu consumo vocês. Vocês são muito bons, vocês são muito fora da curva. Montem um projeto pra gente. Isso era quinta-feira. Na terça-feira, uma das pessoas que trabalha ali com a gente falou, eu vou embora. E aí, na quinta-feira, surgiu esse e-mail na nossa caixa postal. A gente marcou a reunião. E na sexta-feira ele falou, tá ok, bora. A gente falou, que? Foi a salvação da lavoura, da noite pro dia. A gente tinha um mega apoiador do nosso lado. E aí, daí em diante, começou a surgir mais gente. Mais gente procurando, mais gente interessada, mais gente... É muito incrível, é muito fantástico, assim, a forma que a coisa vai se desenrolando. Na hora que engrena, ela vai. E para alguém que nunca pensou em empreender, você olha tudo isso que vocês passaram nesse... Eu imagino que as pessoas que estão ali com você também não. O Gabriel não. O pai dele é empreendedor nato, mas é diferente quando tá na nossa pele. Então, como é para vocês olhar isso que vocês construíram em 1 ano e pouco? Tá dando super certo. Qual que é a sensação? A sensação é maravilhosa, apesar de ainda exaustiva. É muito cansativo, sim. Não vou passar pano para... Eu brinco que é como um filho. Só que filho a gente não pode abandonar na hora que a gente quiser, né? Mas é aquela coisa exaustiva, cansativa. Te deixa, assim, sem forças, por vezes. Mas quando você vê ele caminhando, quando você vê... conquistando, dando o primeiro passo, comendo a primeira comidinha, fazendo... Cada passinho, cada evolução te inunda de uma alegria tão grande, você fica tão feliz que compensa tanto desgaste. Ou pelo menos sara as feridas, entendeu? Temporariamente, assim. Para mim, é isso que é o empreender. E se eu pudesse dar um conselho para quem quer empreender, quem quer fazer o seu próprio negócio, é persistência, ou seja, você saber que foco que você tem que manter, resiliência, a capacidade de você passar por cima das dificuldades, você tá ali se afogando, tomando caixote do mar, pega oxigênio e continua. Se você acredita muito, se você tá vendo que o negócio tá evoluindo, tá crescendo, e estuda, procura saber, começa a ouvir. Se quer entrar de cabeça porque tem que entrar, entra.
mas saiba que é para as fortes, assim. É mastigar caco de vidro. Não lembro quem falou essa palavra, mas é exatamente essa expressão, mas é exatamente isso. E se você não tivesse sido demitida lá atrás? Você já vinha nesse processo de começar a entender a internet, você montou Não, o seu eu negócio tinha esse ali. plano. Você tinha esse plano? Eu tinha esse plano. Eu queria... Só que a minha ideia era fazer o método Fale me dar uma caixinha. Eu ia crescer o método Fale o máximo que eu pudesse, porque era onde eu podia empreender estando na TV. Eles não impediam a gente de dar aula. Então, eu podia... A minha ideia era fazer uma caixinha, ganhar dinheiro com o método Fale ao máximo, para daí pedir demissão tendo uma base. Porque eu não tinha nenhum dinheiro guardado, eu não tinha nada. Então, eu não podia simplesmente pedir demissão. Então, eu achava que o método Fale... Só que isso ia me levar 2, 3, 4 anos. Até você ter a coragem de fazer um movimento, de você olhar e falar, não, agora eu tô com uma coisa sedimentada. Só que eu não tive isso. Foi da noite pro dia. O que eu recebi de FGTS, as pessoas acham que foi muito, só que não foi. Então, foi o que me segurou ali por 1 ano e pouco. E de resto, suar, correr atrás, não parar. É isso. E seu marido também é jornalista. E também empreende. Também empreende. Tem o Som, Sociedade de Olho na Música. Quando o Renato viu que o Rivo News... que fazer coisa na internet de fato pode dar certo, eu acho que isso inspirou muito o Renato a falar, beleza, também vou fazer o meu. E aí ele foi fazer o que ele sempre amou. O Som é um projeto antiquíssimo dele, de décadas, e que ele nunca conseguia tirar do papel. E aí agora ele tirou, tá fazendo e tá passando pelas mesmas coisas que eu. Só que num mercado tão complexo quanto o jornalismo, que é o mercado da música. Porque aí você está atrelado a gravadoras, as gravadoras querem te indicar só quem elas querem. Para você ter acesso aos grandes nomes, é ainda mais difícil, que você tem que passar ou pela assessoria de imprensa, ou pelo empresário, ou as pessoas são muito blindadas. Então, ele escolheu também um nichozinho complicado de juntar jornalismo com música, especificamente. Mas está muito feliz vendo também o projeto dele crescer e passando pelas mesmas etapas, correndo atrás, também sem ninguém de comercial, criando logo, espaço, corte, entendendo a dinâmica, que não é simples, mas ele tá feliz fazendo o projeto dele, assim. A gente falou aqui sobre essa coisa de ser um modelo de negócio muito novo, né? Da tecnologia, da possibilidade de criação de novos modelos de negócios. A gente fica sem entender por um tempo como que aquilo vai funcionar, porque você empreender abrindo um negócio tradicional, é como quando você sai da faculdade e vai virar funcionário, né? Você tem ali um passo a passo já consolidado, é claro que pode mudar, ter variações, mas você já tem algo ali que você sabe por onde seguir. Então, se eu for abrir uma padaria, você sabe o que vai seguir, as pessoas que estão perto de você vão entender o que você está fazendo, você vai ter mais vão entender como você vai ganhar dinheiro. Isso. Empreender com algo novo, você tem que entender qual vai ser o caminho, né? E a gente ainda está nesse momento com a internet, né? E com conteúdo na internet. E com comunicação na internet, com jornalismo na internet, então nem se fala. Mas eu sei que a coisa está dando certo e que é o caminho quando a gente recebe toda semana algumas mensagens dizendo: não via notícia há muito tempo, tinha abandonado notícia, tinha abandonado jornalismo e agora voltei por causa de vocês. Então, que bom que vocês estão fazendo isso. Eu realmente consigo me manter informada, porque a gente acredita que é fundamental se manter informado, mas não da forma que estava aí. E a gente falou sobre essa necessidade do jornalismo se reinventar, né, inovar. E tem essa importância social mesmo, né? Tem. As pessoas precisam ter informação. Só que foi muito vilipendiado, assim, já estavam chutando cachorro morto. O jornalismo está muito descreditado, muito, né? A muito. imprensa tradicional não tem mais credibilidade. Não. E está indo para um caminho muito ruim. Muito importante terem veículos como o Rivo News mesmo. Muito obrigada, a gente está muito feliz. E que siga nessa toada, porque não é simples, mas a gente não vai desistir. Obrigada pela entrevista, por compartilhar conhecimento. Imagina, Ju. Eu sei que é um nicho específico, mas com certeza muito do que a gente falou aqui serve para qualquer empreendedor, em qualquer setor. Resiliência, como a Cecília falou, né? Estudar, ter informação. E o Gente que Empreende é isso.
A gente quer ser uma fonte de informação para quem quer começar a empreender, para quem já empreende, para quem quer inovar, está percebendo a necessidade de inovar. Então, ó, se inscreva, curta, comente, vamos engajar aqui. Eu sempre falo que o que a gente quer é construir essa comunidade de empreendedor para a gente estar junto. Então, eu quero saber o que vocês querem saber, o que vocês gostaram, quem que vocês querem que eu entreviste. Então, deixa nos comentários, vai me contando e vamos trocar junto aqui. Obrigada por ter acompanhado. Cecília, muito obrigada. Obrigada, Ju. Todo sucesso para você. Obrigada. Obrigada por trazer uma conversa diferente, que é bom a gente falar disso também, não é só mais do mesmo. Então, muito obrigada pelo espaço, viu? Sucesso para você. Obrigada eu.